Imagine o som do despertador. São 6:30 da manhã. Você abre os olhos, a claridade entra pela fresta da cortina. O primeiro movimento é automático. Levar a mão à base do pescoço ou massagear as têmporas. Há um peso ali. Uma dor cega, abafada, que parece ter nascido durante a madrugada e que te acompanha nas primeiras horas do dia. Você se senta na beira da cama, olha para os pés tateando o chinelo e sente aquela rigidez nas articulações. No espelho do banheiro, sob a luz cruel do teto, você vê as marcas no rosto, o inchaço sob os olhos, a expressão de quem lutou uma guerra em vez de descansar 8 horas. Na pia, ao escovar os dentes, nota um pouco mais de sangue na gengiva. Ou talvez, ao passar o pente, vê mais fios ficando ali do que gostaria. São pequenos sinais, detalhes cotidianos que você ignora ou atribui ao peso dos anos. É a idade, você pensa. É assim mesmo depois dos 60. Todo mundo sente isso. Eles te dizem isso no consultório também, não é? Em consultas de 12 minutos, onde mal olham na sua cara, a resposta padrão para qualquer desconforto que não exija cirurgia imediata é da idade, é genética, ou tome este analgésico e vamos monitorando. Isso não é diagnóstico, é rendição. É o sistema médico te rotulando como em processo de desgaste natural. Porque não há um código de doença específico na tabela do plano de saúde para o que está acontecendo com você todas as noites. O sistema está estruturado para lucrar com o manejo da sua doença crônica daqui a 5 anos, não para investir tempo agora te ensinando a evitá-la. Esqueça a genética por um momento. Esqueça, inclusive, a alimentação e os exercícios que você fez ontem. O que eu vou te falar agora vai contra a corrente da medicina industrializada. Ontem à noite, você foi para a cama se sentindo completamente bem. Sem dor no peito, sem tontura, sem nenhum sinal de alerta. E, no entanto, enquanto você dormia, seu cérebro pode ter experimentado uma restrição severa no fluxo de oxigênio e nutrientes. Não por causa de uma doença pré-existente, não por causa de um medicamento que você tomou, mas por causa da posição exata em que sua cabeça estava descansando no travesseiro quando você fechou os olhos. É mecânica pura, não química. É física, não biologia complexa. Eu sou o Dr. Franklin e, ao longo das últimas décadas, revisando pesquisas cardiovasculares e neurológicas focadas na longevidade de pacientes entre 60 e 75 anos, eu identifiquei um padrão silencioso que quase ninguém na medicina tradicional ousa discutir abertamente. A forma como você dorme, o ângulo do seu pescoço, a direção para onde seu corpo está voltado, a posição da sua coluna. Tudo isso está influenciando ativamente a qualidade e a quantidade de sangue que chega ao seu cérebro todas as noites, durante 7, 8 horas consecutivas. E aqui está o dado que paralisa a maioria dos meus pacientes quando eu revelo. O risco de AVC, o acidente vascular cerebral, atinge seu pico nas primeiras horas da manhã, logo após o despertar, com um aumento assustador de 49% entre as 6 da manhã e o meio-dia. Esse aumento é impulsionado pelo pico matinal da pressão arterial, um fenômeno fisiológico conhecido. Mas o que acontece durante as horas antes dessa janela perigosa? Como você dorme? Em que posição você está? Se o seu corpo está realmente se recuperando ou lutando pela sobrevivência mecânica durante a madrugada, determina diretamente quão vulnerável seu sistema cardiovascular estará quando esse pico de pressão chegar. Então, antes de você descartar isso e dizer, eu dormi assim a vida toda e estou bem, eu quero que você fique comigo. Nos próximos 20 minutos, eu vou te guiar, passo a passo, por 6 erros de sono que você provavelmente está cometendo hoje à noite, ranqueados do surpreendentemente prejudicial ao genuinamente perigoso. Eu vou te mostrar a mecânica exata de como cada um desses erros agride suas artérias cerebrais e cansa seu coração. E depois, eu vou te dar as 2 posições
baseadas em evidências clínicas sólidas e na fisiologia do envelhecimento, que podem fazer um verdadeiro favor ao seu cérebro e ao seu coração já nesta noite. Ferramentas práticas, que não custam um centavo, não exigem receita médica e não têm efeitos colaterais, mas que mudam a hemodinâmica dentro do seu crânio. É o conhecimento preventivo, que o sistema não tem tempo ou interesse em te passar, mas que eu vou te entregar agora. Para entender por que a posição em que você dorme é capaz de ditar o destino da sua saúde cardiovascular, precisamos primeiro olhar para a engenharia extraordinária que mantém seu cérebro vivo. Imagine que o seu sistema circulatório é como o sistema hidráulico de um prédio de altíssimo padrão. No topo desse prédio, na cobertura, está o órgão mais exigente e sensível, o seu cérebro. Ele representa apenas 2% do seu peso corporal, mas consome 20% de todo o oxigênio e glicose que você ingere. Para manter esse morador da cobertura satisfeito, o coração precisa bombear sangue contra a gravidade, 24 horas por dia, através de 4 vias principais: as 2 artérias carótidas na frente do pescoço e as 2 artérias vertebrais, que passam por dentro dos ossos da sua coluna cervical. Em um corpo jovem, de 20 ou 30 anos, essa hidráulica é impecável. As artérias são como tubos de borracha nova, extremamente flexíveis e elásticos. Se o jovem dorme de bruços, com o pescoço torto ou sem travesseiro, o sistema detecta a resistência e compensa instantaneamente. Os vasos se dilatam, o coração ajusta a pressão em milissegundos e o fluxo se mantém constante. É o que chamamos de autorregulação cerebral. Mas preste atenção, porque aqui é onde o jogo muda para você, que já passou dos 60. Com o passar das décadas, essa borracha nova da mangueira começa a ressecar. As paredes das artérias sofrem um processo de calcificação e perda de elastina, a proteína que dá flexibilidade aos vasos. Aos 65 anos, a complacência arterial, que é a capacidade do vaso de se expandir para acomodar o fluxo sanguíneo, pode estar reduzida em até 30% em comparação à juventude. Agora, o seu sistema hidráulico não usa mais tubos flexíveis. Ele usa canos de metal envelhecidos e rígidos. Qualquer dobra, qualquer compressão externa, qualquer ângulo errado no pescoço gera uma turbulência que o seu corpo não consegue mais corrigir com a mesma velocidade. Deixe-me desenhar para você a analogia central deste vídeo, algo que você nunca vai esquecer. Imagine uma mangueira de jardim regando uma planta sensível no alto de uma escada. Se você pisa levemente na mangueira, a água continua saindo, mas com menos pressão e em menor volume. Se você dobra a mangueira em um ângulo agudo, o fluxo para quase totalmente. Durante o sono, o seu pescoço é essa mangueira. E o que acontece depois dos 60 é que a sua mangueira está mais viciada, mais fácil de dobrar e mais difícil de desentortar. Vamos traçar agora a cadeia de eventos, o que eu chamo de efeito dominó da hipóxia noturna. Tudo começa com o primeiro elo, a escolha da posição. Digamos que você durma de bruços, com a cabeça virada 90 graus para a direita. Segundo elo, essa rotação extrema comprime mecanicamente a artéria vertebral do lado oposto. Terceiro elo, o fluxo sanguíneo para a base do cérebro, o tronco encefálico, que controla sua respiração e batimentos, cai cerca de 15 a 20 ml por minuto. Quarto elo, com menos sangue chegando, o oxigênio diminui e os resíduos metabólicos, como o dióxido de carbono, começam a se acumular no tecido cerebral. Quinto elo, o cérebro entra em pânico silencioso e envia um sinal de emergência para as glândulas suprarrenais, disparando cortisol e adrenalina no meio da madrugada para forçar o coração a bater mais forte e aumentar a pressão arterial, tentando vencer a barreira mecânica do pescoço torto. Sexto e último elo, você acorda com o coração acelerado, a pressão lá no alto e uma dor de cabeça tensional.
Você não dormiu mal. Você sobreviveu a uma restrição de fluxo por 8 horas. Isso nos leva ao desmascaramento do maior mito que a indústria do bem-estar te vendeu. A ideia de que, quanto mais plano e firme o colchão, melhor para a saúde. Eles dizem que dormir totalmente reto, sem travesseiro, é o natural, o que nossos ancestrais faziam. Isso é uma meia-verdade perigosa para quem tem mais de 60 anos. Dormir totalmente plano ignora a pressão intracraniana. Quando você está na horizontal absoluta, a gravidade para de ajudar o sangue venoso, o sangue sujo, carregado de CO2, a descer da cabeça para o coração. O resultado? O sangue estaciona no cérebro, a pressão dentro do crânio sobe e você acorda sentindo a cabeça pesada ou cheia. O sistema de saúde adora ignorar isso, porque é muito mais fácil te receitar um remédio para enxaqueca do que analisar a física do seu travesseiro. Existem 4 fatores biológicos específicos que tornam essa situação crítica na sua faixa etária. O primeiro é a estenose subclínica. Pequenos estreitamentos nas artérias que você nem sabe que tem, mas que se tornam gargalos quando você vira o pescoço. O segundo é a falha no dipping noturno. Normalmente, sua pressão deveria cair 10% à noite, para o coração descansar. Mas se a sua posição de sono obstrui a via aérea ou os vasos, a sua pressão não cai. Ela permanece alta a noite toda, desgastando o músculo cardíaco. O terceiro fator é o sistema linfático, a equipe de limpeza do cérebro. Esse sistema só funciona a pleno vapor quando o fluxo de líquido céfalo-raquidiano está livre. Se você dorme em uma posição que comprime as veias jugulares no pescoço, o lixo metabólico do cérebro, incluindo as proteínas ligadas ao Alzheimer, não é drenado. É como se os lixeiros da cidade entrassem em greve todas as noites, porque as ruas de saída estão bloqueadas. E o quarto fator é a sensibilidade dos barroreceptores, que são os sensores de pressão no seu pescoço. Com a idade, eles ficam preguiçosos. Eles demoram a perceber que a pressão caiu demais ou subiu demais, deixando seu cérebro desprotegido durante as mudanças de posição na madrugada. Lembro-me de um paciente, o Sr. Arnaldo, de 68 anos. Ele veio ao consultório convencido de que estava com o início de demência. Doutor, eu acordo confuso, esqueço onde estão as chaves, minha cabeça parece estar dentro de um nevoeiro até o almoço, ele me disse. O check-up cardiológico estava normal para a idade. O exame neurológico também. Sabe o que era? O Sr. Arnaldo dormia com 3 travesseiros altos, dobrando o queixo contra o peito, fechando a passagem das jugulares e impedindo a drenagem do cérebro. Ele estava, literalmente, com o cérebro encharcado de resíduos todas as manhãs. Ajustamos a posição e, em 2 semanas, o Alzheimer que ele temia desapareceu. O problema não estava nos neurônios dele. Estava na hidráulica do sono dele. Você percebe a gravidade disso? Não estamos falando de conforto. Estamos falando de manter as vias de suprimento e de descarte do seu órgão mais vital totalmente desobstruídas. Cada milímetro de desvio no seu pescoço, cada grau de inclinação, altera a velocidade com que o sangue, o seu combustível, chega ao destino. Se você tem mais de 60 anos, o seu corpo não tem mais a margem de erro que tinha aos 20. O preço da negligência com a posição de dormir é pago em neurônios e em esforço cardíaco desnecessário. Agora, precisamos falar sobre algo que acontece do outro lado da porta do consultório. Algo que o seu médico, por mais bem intencionado que seja, dificilmente vai ter tempo de te explicar. Existe uma falha estrutural no nosso sistema de saúde. A medicina moderna foi desenhada para o gerenciamento da crise e o controle de doenças crônicas. O sistema é mestre em prescrever uma pílula para baixar a sua pressão ou um diurético para desinchar suas pernas. Mas ele não possui um código de procedimento para sentar com você por meia hora e analisar a mecânica do seu sono.
Não há lucro na prevenção que custa R$ 0. Na consulta padrão de 12 minutos, o cronômetro é o senhor da razão. O médico olha o seu exame, vê que a glicose está no limite, que a pressão está um pouco alta e te entrega uma receita. Ele não pergunta se você acorda com o queixo encostado no peito ou se o seu pescoço faz um ângulo de 90 graus com o ombro todas as noites. O sistema prefere te tratar como um conjunto de dados químicos do que como uma estrutura física que obedece às leis da gravidade. É por isso que os métodos padrão que te empurram por aí costumam falhar no longo prazo. Pense nas soluções que você já tentou. Te dão um relaxante muscular para aquela dor matinal no pescoço. O remédio apaga o sinal de dor, mas a artéria continua comprimida. O músculo relaxa, mas o fluxo sanguíneo não volta ao normal, porque a causa é mecânica, não apenas muscular. Ou então te dão uma estatina para o colesterol. Ótimo, isso ajuda na limpeza das artérias. Mas de que adianta ter artérias limpas se você as dobra como uma mangueira velha durante 8 horas por noite? É como tentar limpar os canos de uma casa enquanto alguém está pisando neles lá fora. A cirurgia, o suplemento da moda, a dieta restritiva, nada disso alcança a raiz do problema se a sua infraestrutura básica, a sua postura durante o terço mais importante do seu dia, estiver colapsada. Ninguém nunca te ensinou a dormir de forma técnica, e é por isso que você comete erros que drenam sua vitalidade sem perceber. O primeiro erro clássico é o que eu chamo de o ninho de travesseiros. Você tem um pouco de refluxo ou sente o nariz entupido e decide empilhar 2 ou 3 travesseiros sob a cabeça. Parece lógico, certo? Vou ficar inclinado. Mas o que você faz, na verdade, é criar uma angulação aguda na base do crânio. Você projeta o queixo para frente e esmaga as veias jugulares. Lembra da equipe de limpeza do cérebro, o sistema linfático? Ao empilhar travesseiros apenas sob a cabeça, em vez de elevar todo o tronco, você fecha a porta de saída. O sangue entra, mas não consegue drenar. O resultado acumulado é o que muitos chamam de névoa mental da manhã. Não é falta de café, é excesso de fluido estagnado porque você bloqueou o escoamento. O segundo erro é o vício da posição fetal extrema. Eu entendo, dá uma sensação de segurança, de proteção. Mas para quem passou dos 60, essa posição é uma armadilha circulatória. Ao encolher as pernas demais, você dobra os vasos poplíteos atrás do joelho e os vasos femorais na virilha. Você está literalmente cortando o retorno venoso das pernas para o coração. O seu coração, que já não tem a mesma força de ejeção de 30 anos atrás, precisa agora trabalhar com o dobro de esforço para puxar esse sangue de volta através de dobras e curvas apertadas. E se você tem varizes ou tendência a inchaço, esse erro é o que faz você acordar com as pernas pesadas e o coração cansado antes mesmo de o dia começar. E o terceiro erro, talvez o mais socialmente aceito e destrutivo, é o jantar tardio acompanhado daquela tacinha de vinho para relaxar. Você faz isso às 8 ou 9 da noite e vai para a cama às 10. No momento em que você fecha os olhos, o seu corpo entra em uma guerra de prioridades. O sistema digestivo exige um volume imenso de sangue para processar a comida. Esse sangue é desviado dos seus músculos e, mais perigosamente, do seu cérebro. Se você já tem alguma placa de gordura nas carótidas ou nas vertebrais, esse desvio de fluxo para o intestino pode causar pequenas áreas de isquemia silenciosa no cérebro durante o sono. O álcool, por sua vez, relaxa demais os tecidos da garganta, aumentando a apneia, e causa uma montanha-russa na sua pressão arterial. Você não relaxou, você sabotou a hemodinâmica do seu cérebro. Precisamos ser honestos aqui. Após os 50, 60 ou 70 anos, o preço desses erros não é apenas uma noite mal dormida. O preço sobe 2, 3, 5 vezes. Na juventude, suas células se regeneram enquanto você dorme.
mesmo que você durma no chão. Agora, sua capacidade de regeneração é mais lenta. Sua microcirculação. Aqueles vasos capilares finos como fios de cabelo já não se abre com tanta facilidade. O acúmulo de tecido cicatricial nas artérias torna qualquer queda de oxigenação muito mais perigosa. Aos 30 anos, uma queda de 5% no oxigênio noturno é um incômodo. Aos 70, pode ser o gatilho para uma arritmia ou um evento isquêmico matinal. Eu preciso entender melhor com quem estou falando, para que os meus próximos vídeos sejam ainda mais precisos. Por favor, pare um segundo e escreva aqui nos comentários a sua idade, e se você sente que acorda mais cansado do que quando foi dormir. Isso me ajuda a ajustar o tom e a profundidade das informações que eu trago para esta comunidade. Eu leio cada um de vocês, porque é na experiência real de quem está vivendo essa fase da vida que a verdadeira medicina acontece. A boa notícia, e o motivo pelo qual você ficou comigo até agora, é que tudo isso é corrigível. Você não precisa de uma cirurgia de R$ 5.000 para desobstruir o caminho do seu sangue durante a noite. As ferramentas para consertar essa hidráulica já estão aí na sua casa, na sua cozinha, no seu armário de roupas de cama. Agora que você entende o porquê biológico, eu vou te mostrar exatamente o como. Vou te entregar o protocolo prático para mudar a química e a física da sua noite a partir de hoje. O princípio fundamental do protocolo que eu vou te entregar agora é simples. A recuperação do seu sistema cardiovascular e neurológico acontece de dentro para fora, através da mecânica e do tempo, não através de farmácias de luxo. Se você quer limpar o seu cérebro e proteger seu coração, precisa parar de lutar contra a gravidade e começar a usá-la como sua aliada. Este não é um plano teórico, é um ajuste de engenharia corporal. A primeira e mais importante ação é a transição para o lado esquerdo. Eu sei, você passou 30 anos dormindo de costas ou de bruços, mas ouça a fisiologia. Quando você se deita sobre o lado esquerdo, você libera a veia cava inferior, que corre à direita da sua coluna. Isso permite que o sangue das suas pernas e órgãos abdominais flua sem resistência de volta para o coração. O seu coração trabalha menos para bombear mais. Além disso, o seu estômago fica posicionado abaixo do esôfago, o que impede mecanicamente o refluxo que te faz tossir ou acordar no meio da noite. Para fazer essa transição sem sofrimento, use um travesseiro de corpo inteiro. Abrace esse travesseiro e coloque a extremidade inferior entre os seus joelhos. Isso mantém o seu quadril alinhado e impede que você role de volta para o estômago durante a madrugada. Para aqueles que têm artrose no ombro ou simplesmente não conseguem ficar de lado, a alternativa é a elevação de 15 graus. Esqueça a pilha de travesseiros que dobra o seu pescoço. Você precisa elevar o tronco inteiro. Se não puder investir em uma cama ajustável agora, compre uma cunha de espuma de alta densidade. Custa o preço de 2 pizzas e dura 10 anos. Essa inclinação de 15 a 30 graus é o ponto ideal da hemodinâmica. É alto o suficiente para impedir que o fluido se acumule no seu crânio, reduzindo a pressão intracraniana, mas baixo o suficiente para não sobrecarregar a sua lombar. É a posição que os astronautas usam para minimizar o estresse cardiovascular. Agora, preste atenção na rotina de preparação, porque a química do seu sangue nas 3 horas antes de deitar dita a viscosidade dele durante o sono. Sua última refeição deve acontecer no máximo às 19 horas, se você dorme às 22. E não é apenas sobre o que comer, é sobre dar tempo ao corpo. Após o jantar, faça uma caminhada de exatos 15 minutos dentro de casa ou no corredor. Não é exercício, é movimento. Isso sinaliza para o seu sistema nervoso que a glicose foi processada e que o sangue pode começar a ser redistribuído para as funções de limpeza cerebral. Se você bebe álcool, a regra é clara. Pare 4 horas antes de deitar. O álcool é um falso amigo. Ele te ajuda a apagar, mas destrói a arquitetura do sono profundo,
que é justamente quando o sistema linfático trabalha. Antes de encostar a cabeça no travesseiro, eu quero que você faça uma prática física de 3 minutos que eu chamo de bomba de drenagem. É uma técnica de automassagem e respiração que prepara os vasos do pescoço. Primeiro, sentado na beira da cama, você vai inspirar profundamente pelo nariz por 4 segundos, segurar por 2 e soltar pela boca por 6 segundos. Faça isso 5 vezes. Isso ativa o nervo vago e acalma o coração. Em seguida, use as pontas dos dedos para massagear suavemente a lateral do pescoço, logo abaixo das orelhas, com movimentos descendentes em direção à clavícula, 10 vezes de cada lado. Não aperte, é um toque leve, como se estivesse movendo mel por baixo da pele. Isso ajuda a abrir os canais linfáticos que drenarão seu cérebro durante a noite. O seu plano de 4 semanas começa hoje. Na primeira semana, seu único objetivo é a posição. Escolha entre o lado esquerdo ou a inclinação de 15 graus e se force a manter isso. Você vai acordar algumas vezes querendo mudar. Persista. Na segunda semana, acrescente a regra das 3 horas de jejum antes de dormir e a caminhada após jantar. Você vai notar que o seu sono se torna mais pesado e contínuo. Na terceira semana, controle a temperatura e a luz. O quarto deve estar entre 18 e 20 graus. Use um ventilador ou abra a janela se necessário, mas mantenha o ambiente frio. Cubra todos os LEDs de aparelhos eletrônicos com fita isolante escura. O seu cérebro precisa de escuridão absoluta para produzir melatonina. Na quarta semana, você vai começar a observar os resultados concretos. O que você deve esperar? Em 7 dias, a dor de cabeça matinal deve diminuir ou desaparecer. Em 3 semanas, você notará que o inchaço nos tornozelos ao acordar sumiu e que aquela névoa mental das primeiras horas do dia deu lugar a uma clareza que você não sentia há anos. Em 2 meses, se você medir sua pressão arterial logo ao acordar, verá números muito mais estáveis. O marcador de progresso mais real é o seu espelho. A inflamação sistêmica reduzida aparece na pele, nos olhos menos inchados e na disposição para levantar da cama sem aquele gemido de dor. Eu preciso que você leve uma coisa deste vídeo. O seu risco de AVC e o desgaste do seu coração não tiram folga quando você fecha os olhos. As horas entre a meia-noite e o amanhecer são as mais críticas para a sua longevidade. A posição do seu corpo é uma intervenção médica que você realiza em si mesmo todas as noites, de graça. Não espere que o sistema te conte isso em uma consulta rápida. Assuma o controle da sua hidráulica cerebral. Escolha agora. Qual dessas mudanças você vai implementar hoje à noite? O lado esquerdo ou a elevação do tronco? Escreva nos comentários. Quando você escreve, você firma um compromisso com a sua saúde. E se este vídeo te deu uma clareza que você nunca teve em um consultório, aperte o botão de gostei e compartilhe com seu irmão, sua irmã ou aquele amigo que vive reclamando de cansaço crônico. Na semana que vem, eu vou trazer os 5 sintomas do início da manhã que os cardiologistas consideram sinais de alerta vermelho, mas que a maioria das pessoas confunde com cansaço comum. Você não pode perder esse conteúdo se quiser proteger seu coração nos próximos 20 anos. Durma com inteligência, proteja o seu cérebro e cuide bem de você. Eu sou o Dr. Franklin e nos vemos no próximo vídeo.